Cantar algumas canções de louvor a Deus, depois eu vou começar a estudar hoje o último Eu Sou. Hoje é Eu Sou a Videira Verdadeira. Tanto que Deus já falou no meu coração que esse texto é absurdo. E eu sei que Deus vai falar muito no seu coração hoje também. Então a gente vai cantar louvores a Deus. Eu vou sair daqui, ele vai entrar e a gente vai cantar. Boa noite, irmãos. Vamos louvar o nosso Deus pela cruz. Para
ouvimos mais um louvor, Eu Sei. Eu sei, sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem. Faltou voz. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Abraço, obrigado, irmãos. Até mais. Fica melhor, né, com o Tatá aqui. Dá pra gente Faltou a cantar. vozinha no final aí, mas deu certinho. Sempre falta, a vida da gente é assim mesmo, de vez em quando falta. Pessoal, vocês estão com a Bíblia aí? Hoje é estudo bíblico. Como eu já falei no começo, a gente consegue interagir de alguma maneira aqui pelo Instagram. Então, caso você queira perguntar alguma coisa, você pode perguntar e eu vou tentar responder, tá bom? Só pediu, Tatá, me arruma um copo com água, fazendo favor? Tatá aqui toca, pega água, é de tudo. Irmãos, nós vamos abrir nossas Bíblias hoje para estudar o último Eu Sou. Está lá em João capítulo 15. Abre aí sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 15. E se Deus falar ao seu coração, o tanto que Ele falou ao meu coração, nós vamos dormir desafiados aqui hoje, sabe? Dormirmos desafiados. Eu estava pensando numa coisa esses dias, fui pregar em Valadares, acho que quarta-feira, no aniversário da primeira igreja, e o pastor Léo fez uma referência às vezes que a igreja ficou fechada. E enquanto ele falava no decorrer da história, às vezes que a igreja ficou fechada, eu fiquei me lembrando quando Jesus Cristo invadiu uma casa de portas fechadas. Nós estamos reclusos em casa.
mas o Senhor Jesus não está preso. E o Senhor Jesus entra em qualquer lugar. Entra em qualquer lugar, e eu espero que Ele entre na sua casa hoje e que Ele fale ao seu coração. Evangelho de João, capítulo 15, é o último eu sou que nós vamos estudar aqui. Diz bem assim: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. E assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permaneceis no meu amor. Até aqui. De vez em quando eu estou no laje, eu chamo alguém que está ali fora, no terreiro, e ali tem algumas flores, e aí eu pego uma flor e arranco, e pergunto para a pessoa bem assim: qual é a diferença dessa flor para a flor que está no pé? Aí a pessoa olha, eu tento pegar uma flor muito parecida com as que estão ali no pé, a pessoa olha e ela tenta falar um detalhe, o outro e tal, e aí no final eu respondo bem assim: essa está morta, aquelas estão vivas. No momento em que você acaba de arrancar algo do tronco dele, você acabou de tirar a vida daquilo. Esse texto aqui em particular, ele é muito interessante porque ele vai trabalhar algumas verdades para o nosso coração acerca de quem é Jesus, acerca do papel dele com o Pai. Deixa eu só te relembrar algumas coisas. Esse eu sou é uma referência clara à manifestação de Deus no Antigo Testamento, quando ele apareceu a Moisés para libertar o povo do Egito. E Moisés perguntou para Deus qual era o nome dele, e Deus respondeu: meu nome é Eu sou o que sou. Então você vai dizer para o povo que esse é o meu nome. E aí uma coisa interessante é que quando Jesus agora encarna, ele vai dizer o tempo todo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida. E aqui em particular, eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o agricultor. Então o contexto tem muito a ver com isso. Então o primeiro contexto que a gente tem que lembrar é o momento onde Deus se manifesta para tirar o povo do Egito e para levar o povo para a terra prometida. Agora, mais uma vez, Deus se manifesta para livrar o povo do cativeiro do pecado e também levar o povo para a terra prometida, para a terra do reino do Filho do seu amor. Então uma coisa importante é fazer essa menção. Outra coisa que eu queria fazer a menção é que às vezes a gente começa a querer se relacionar com Deus por meio do cumprimento de mandamentos. Há uma coisa que eu sempre tento lembrar para mim: antes de Deus dar os 10 mandamentos, Deus diz assim: eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Deus não te dá leis antes de te salvar. Deus te salva e depois de te salvar, Ele te dá condições de obedecê-lo. Ele não diz a você: me obedeça, depois eu te salvo. Tem muita gente que fala bem assim: eu vou arrumar a minha vida e depois de eu arrumar a minha vida eu vou andar com Deus. Não, a coisa começa ao contrário, né? Deus te chama para andar com Ele, Deus te salva e depois Deus começa a arrumar a sua vida. E aí tem esse contexto aqui, então, lá do Antigo Testamento. Quando você vê Jesus falando aqui mais uma vez no Evangelho de João,
esse contexto imediato não começa no capítulo 15, começa no capítulo 13. Se você tiver com a Bíblia aberta, você volta a página para o capítulo 13 e você vai ver o contexto imediato. Diz bem assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus começa então um monte de discurso sobre a morte. Tudo que ele falava até então, por meio de parábolas, de figuras, agora ele começa a falar de forma declarada. Você começa a pensar, você andou 3 anos com Jesus, 3 anos, e agora Jesus fala: eu vou morrer, eu vou para junto do Pai. E aí os discípulos começam a ficar apavorados. Um dia essa turma saiu para seguir a Jesus, para andar com Jesus, e de alguma maneira esse andar com Jesus trazia uma esperança anormal. Você imagina, se é um pescador, se é um cara que vai pescar a vida inteira, nunca vai ser conhecido na sua vida, nunca você vai ser ninguém. De repente aparece aquele que você entende que é o Messias, e você fala: rapaz, eu vou virar alguém, a minha vida vai mudar daqui para frente, isso vai trazer significado. A turma brigava ali entre eles para ver quem ia sentar à direita ou à esquerda de Jesus. E a corrente mais poderosa messiânica desse período é que quando o Messias viesse, ele iria depor o Império Romano do poder, e aí Israel ia entrar no domínio, no governo de tudo. E você imagina, eu vou de pescador a um governante do mundo, e esse pessoal começa meio que ficar fantasiando a vida deles, a vida nova que eles teriam andando com Jesus. E aí a crise toda é que esse Messias começa a falar que vai morrer, e eles falam: parece que o nosso projeto deu errado, parece que a gente investiu a vida numa coisa errada, porque ele vai morrer. E sabe uma coisa que me impressiona? Rapidinho, só para fazer um link. Eu olho para esses homens que eram 12 homens comuns. Você tira aqui Judas, né? Aí você vai colocar Paulo e você vai colocar Matias, 13 homens comuns daquele tempo. E esses homens mudaram o mundo. Você não tem filhos com nome de imperadores romanos. A gente tem filhos com nome de apóstolos. Você já viu? Você imagina o Pedro lá, pescador de homens, o pescadorzinho lá da Galileia. Assim, eu tenho um filho chamado Pedro, você tem filho chamado Paulo, a gente tem filho chamado Tiago. Assim, esses homens de fato entraram na história. Os grandes nomes da história não são maiores do que esses grandes homens da Bíblia. Mas você imagina que Jesus fala que vai embora, vai morrer, e essa turma começa a ficar assustada, porque eles não conseguem compreender de fato a vontade do Pai para eles. E aí uma coisa que me impressiona é que numa das situações agora, Jesus vai falar bem assim: eu sou a videira verdadeira. Qual é o contexto? O que ele quer falar com videira verdadeira? Se ele é a videira verdadeira, qual é a videira falsa? Faz o seguinte comigo aí, se você tiver com a sua Bíblia aberta, vai lá para o livro do profeta Isaías, no capítulo 5, só para a gente fazer uma ligação com a videira, que ele quer deixar muito claro. Quem ouvisse isso tinha que saber isso aqui, ó. Isaías capítulo 5. Diz bem assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado, a respeito da sua vinha. Olha só, o meu amado teve uma vinha, num outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas, edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha, que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como esperando que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Irmãos, é uma referência a Israel.
Deus pega Israel do meio do Egito e planta Israel lá no crescente fértil, ali onde Israel está, num lugar para que Israel prosperasse. Mas o que acontece? Ao invés de Israel prosperar e obedecer a Deus, Israel pega tudo que Deus deu e falha como a vinha do Senhor, se torna a vinha falsa, se torna a videira falsa, dá uvas bravas, dá uvas amargas. E aí se esperava por todo o Antigo Testamento o momento em que a videira verdadeira aparecesse, onde o verdadeiro Israel aparecesse. E aí vem Jesus e fala: eu sou a videira verdadeira. Olha que coisa interessante. O verdadeiro Israel é Jesus Cristo. Israel falha na caminhada do deserto por 40 anos. Jesus é tentado pelo diabo 40 dias no deserto e ele vence no deserto. Israel falha na caminhada, Jesus não falha. Israel falha em obedecer à vontade do Pai. Israel falha em amar a vontade do Pai. Jesus fala: a minha vontade, o meu alimento é obedecer à vontade do Pai. Jesus vive de forma reta, obedecendo ao Pai. Então ele se torna a videira verdadeira, e ele fala: eu sou a videira e vocês são os ramos. A igreja que vai nascer agora é o verdadeiro Israel. Todo aquele que crê é o verdadeiro Israel, de maneira que o Israel que está endurecido agora, meu amigo, a não ser que ele não se arrependa dos seus pecados, que ele se arrependa dos seus pecados, ele faz parte desse grupo que é cortado. Mas eu vou mostrar alguma coisa a mais para você daqui a pouco. Então a primeira coisa, Jesus é o verdadeiro Israel, é a verdadeira videira. A igreja agora é o verdadeiro Israel. Jesus é o tronco dessa igreja, Jesus é o cabeça dessa igreja, e só tem como fazer parte dessa videira estando em Jesus Cristo. Se você não estiver em Jesus Cristo, por mais bonito que você seja, por mais que você frequente uma igreja, por mais perto que você esteja da verdade, você não faz parte do povo de Deus, e você vai ser cortado e você vai ser lançado fora. A outra coisa importante é que aqui fala: o pai é o agricultor. Quem é que cuida da videira? Quem cuida da videira é o Pai. O Senhor Jesus iria morrer e ressuscitar, mas ele já havia dito que o Pai trabalha até agora. Quem é que cuida dos ramos? Quem é que cuida das uvas? Quem é que cuida da igreja? O Pai. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, deixa muito claro que ele veio para mostrar o Pai. Ele mostrava o Pai por meio das mesmas palavras e por meio das mesmas obras. Então o que ele queria? Revelar o Pai. Ele queria mostrar o Pai. E aí uma coisa interessante, uma videira bonita, ela glorifica o agricultor. Quem é o dono dessa videira? Quem é que cuida dessa videira? E aí uma coisa interessante que todo crente tem que entender é que você é uma videira frutífera e que você é bonito porque o Pai investe em você. O Pai cuida de você e o Pai nunca vai deixar de cuidar de você. O Pai sempre irá cuidar da videira. Mas aí vem uma coisa importante da gente tratar aqui agora. É que nem todo mundo que está na igreja é igreja. Nem todo mundo que participa da igreja é a igreja. Tem gente que está na igreja e vai ser podado para dar mais frutos ainda. Mas tem gente que está no nosso meio e vai ser cortado. E vai sair porque não são dos nossos. Olha que coisa interessante. Você tem, por exemplo, o apóstolo João mesmo, escrevendo sobre os anticristos que viriam, que sairiam do nosso meio. E ele diz bem assim: vão sair do nosso meio porque não são dos nossos, mas vão ser criados no nosso meio. A Bíblia fala muitas vezes, por exemplo, do joio que é plantado no meio do trigo, mas que uma hora vai ser arrancado no último dia e vai ser lançado no fogo. Nem todo mundo então que está no meio quer dizer que faz parte de nós. Aqui a figura que Jesus vai usar, ele vai fazer uma referência a Judas Iscariotes. Judas já havia saído,
Os discípulos não sabiam que Judas era o traidor, mas você já tem referências no Evangelho de João, que os discípulos não sabiam que era ele, mas que Jesus estava retratando a Judas Iscariotes, e ele está deixando muito claro aqui que uns serão cortados e outros serão podados. Então, uma coisa importante que o Pai fará na videira, o trabalho do Pai. O Pai não vai deixar o tempo todo que aqueles que são ramos que não produzem frutos continuem no nosso meio. Uma hora o Pai corta, e Ele corta para que lance no fogo, mas existe o processo aqui também de podar. Então eu queria fazer uma comparação entre duas situações aqui, para a gente caminhar. A situação de Judas Iscariotes e a situação do apóstolo Pedro. Primeiro, Jesus vai virar para esses discípulos, vai dar uma notícia boa demais para ele. Para esses 11 aqui agora: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Olha a notícia boa que esses 11 discípulos têm: vocês já estão limpos. Então nós fazemos parte, nós estamos dentro. Judas não faz parte aqui mais não, mas os 11 fazem parte. Mas agora você pensa que esses 11 que estão limpos, Pedro vai negar Jesus daqui a poucas horas. Talvez na hora que Pedro negou Jesus e cometeu um pecado, ele pensou bem assim: eu vou ser cortado. Mas a mensagem de Jesus para Pedro é: vós já estáis limpos. E essa mensagem não é uma mensagem que aparece só aqui, essa mensagem aparece no capítulo 13 também. Lá no capítulo 13 aparece essa mensagem de limpar, mas lá é no lava-pés. Você está lembrado da história do lava-pés? Que Jesus chega num lugar junto com os seus discípulos para comer a última Páscoa, e quem é que lavava os pés naquele período? O pessoal andava de sandálias em estrada de chão, então era normal sujar os pés, mas sempre quem lavava os pés de quem entrava na casa era o menor dos servos. E aí você imagina, eu fico pensando nos discípulos sentados numa mesa para comer, um olhando para o outro e se achando igual. Talvez até passou na cabeça de um ou de outro que deveria lavar os pés de Jesus, mas ninguém lava os pés de Jesus. Mas uma coisa que não passou na cabeça de ninguém é que Jesus lavaria os pés deles. E de repente levanta o Senhor Jesus e começa a lavar os pés de um por um, inclusive de Judas Iscariotes. Lava os pés de um por um. E chega no apóstolo Pedro, o que Pedro fala? O meu o Senhor não pode lavar. E aí Jesus fala bem assim: Pedro, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. E aí Pedro, meu amigo, o cara mais exagerado do mundo, ele fala bem assim: então não lava só os pés, me dá um banho. E aí Jesus, mais uma vez, ele fala: vocês já estão limpos. Quem está limpo não precisa de banho, você precisa de lavar o pé. É interessante a mensagem de santificação que tem ali. Os crentes em Jesus já estão lavados no sangue do Cordeiro, mas o processo de santificação continua. Os crentes em Jesus, eles vão cair, mas os crentes em Jesus irão levantar com o poder de Cristo, e eles vão caminhar com Cristo, e eles vão ter os pés lavados por Cristo várias vezes. E outra coisa importante é que lá no capítulo 13 vai falar bem assim: eu ensinei para vocês e vocês devem fazer isso uns com os outros. A ideia de lavar os pés é a ideia de auxiliar o irmão no processo de santificação. Existem momentos em que eu estou mais forte e que você está mais fraco, e nesse momento que eu estou mais forte, eu lavo os seus pés, eu caminho com você, eu te ajudo no processo de santificação. Mas daqui a pouquinho eu estou mais fraco e você está mais forte, e você lava os meus pés. E aí nessa troca de amor, de cuidado, sabe, de lavar os pés, a gente caminha no processo de santificação. Então uma coisa que a gente tem que lembrar é: Deus está falando que aqueles que estão ligados a Cristo já estão limpos, mas aqueles que estão ligados a Cristo passam por duas coisas: eles ainda têm os pés lavados e eles são podados. Lá no lava-pés, os pés lavados. Aqui o meio de purificação é que tem hora que a videira começava a crescer demais e parava de produzir, então você podava os galhos para que ela pudesse produzir mais frutos. Então o verdadeiro crente em Jesus Cristo, ele é podado. O apóstolo Pedro, ele é podado, ele nega Jesus Cristo e ele é podado. Já Judas Iscariotes não, ele é cortado.
O apóstolo Pedro, ele vai aprender na caminhada dele. Daqui a pouquinho Jesus está perguntando para Pedro: você me ama, você me ama, você me ama? E Pedro está podendo dizer para ele: eu te amo, eu errei, mas eu te amo, eu te neguei, mas eu te amo, sabe, eu te abandonei, mas eu te amo. Isso acontece com todo mundo que está nessa live, com todo crente. Uma hora a gente tropeça, uma hora a gente nega Jesus, uma hora a gente ama mais o prazer da gente do que a Jesus Cristo, uma hora a gente ama mais o mundo do que a Jesus Cristo, uma hora a gente ama mais a nossa agenda do que Jesus Cristo. Meu amigo, Jesus vai lá e fala: e aí, você me ama? E você fala: eu te amo. E ele vai lá e começa a podar. Eu não tenho dúvidas de uma coisa, me escutem, eu não tenho dúvidas que o coronavírus tem sido um meio de Deus de podar pessoas. Tem gente nesses dias que me fala bem assim: você acredita que os crentes vão voltar mais cheios de Deus? Eu falo: não. Eu acredito que tem gente que não vai nem voltar. Eu acredito que tem gente que vai ficar por lá. Tem um pessoal que fala mais ou menos assim comigo: ah, esse negócio de live, o cara vai acostumar a ficar em casa. Eu falo: eu não duvido. Tem semente, meu amigo, que cai na beirada da estrada, tem semente que cai entre espinhos, tem semente que cai no meio das pedras. Eu não duvido que tem uma turma que vai ficar desanimada, eu não duvido. Eu não duvido que tem uma turma que talvez não volte mais. O cara acostumou a andar longe da igreja, ele não vai voltar mais, ele vai amar os prazeres. Mas o Senhor Jesus falou isso, que está no nosso meio, mas não é dos nossos. E tem gente que vai ser cortado mesmo, sabe? Tem gente que vai ser arrancado do meio da igreja. Lembra do apóstolo Paulo falando que é bom que venham as provações? Paulo fala assim: é bom que venham as provações. Por quê? Por que uma aprovação é boa? Por que um coronavírus é bom? Porque o coronavírus, ele vai mostrar quem é de verdade. A aprovação que você enfrenta mostra se você é de verdade ou se você é de mentira, sabe? A aprovação, ela vai confirmar a vocação e vai confirmar a eleição. Tem hora que a gente fala que é muito crente, que a gente é de Deus, até ser provado. Depois que você é provado, aí você começa a querer abandonar. O crente de verdade, ele é podado para dar mais fruto ainda. Mas tem gente que em meio à aprovação, a aprovação vem para tirar o cara da igreja, porque esse cara não faz parte do nosso meio. Mas aí uma coisa que eu acho interessante, quando eu penso em cortado também, é que o Senhor Jesus, por meio do apóstolo Paulo, ele vai falar de gente que é tirada da videira, que é tirado lá em Romanos 11, e ele fala que pode ser enxertado. Então uma coisa que me impressiona é que enquanto o cara está vivo, tem esperança. Enquanto o irmão está vivo, o cara saiu do nosso meio. Meu amigo, pode ser que bata um arrependimento verdadeiro, que Jesus cause um arrependimento verdadeiro, e esse cara encontre em Jesus a razão da vida dele, e esse cara tem a vida renovada, tem a vida construída. Alguns vão sair do nosso meio, não vão voltar nunca mais, mas tem uns, meu amigo, que vão se arrepender dos seus pecados, vão confiar em Jesus e vão ser enxertados de novo na videira. Mas eu queria falar então um pouco dessa poda. De vez em quando vai vir um sofrimento na sua vida, de vez em quando vai faltar dinheiro, de vez em quando vai faltar esperança, de vez em quando vai faltar saúde, sabe, de vez em quando vai faltar um bom amigo, de vez em quando vai faltar as reuniões da igreja, de vez em quando vai faltar coisas essenciais, e aí a gente começa a abandonar Jesus Cristo. Você precisa lembrar disso. O crente de verdade, ele passa pela aprovação, e a aprovação, sabe o que faz com o crente? Leva ele para o quarto de oração. Quantas provações eu já enfrentei na minha vida, e essas provações me fizeram orar mais, me fizeram me aproximar mais de Deus, e depois que a provação saiu, eu estava mais crente. A provação às vezes vai cortar ali, é Deus podando para você dar mais fruto, para você crescer, para você glorificar mais o agricultor. Você tem que entender uma coisa, que a vida não tem a ver com autoglorificação. O problema da gente é que a gente vive querendo autossatisfação, autoglorificação, autoamor, tudo para a gente vive querendo coisas para a gente, mas a vida não tem a ver com coisas para a gente, tem a ver com glorificar o agricultor, tem a ver com glorificar o Pai, tem a ver com produzir obras que façam os homens olhar para o alto e glorificar o Pai que está nos céus. A minha pergunta para você é: as suas obras têm glorificado o Pai, meu irmão?
Se você é um crente verdadeiro e não tem produzido frutos, vai vir a provação. Se o corona não está sendo suficiente, espere outras. Vão vir provações e provações a vida inteira, para que a nossa vocação seja confirmada e a nossa eleição também. Será que você é de Deus ou não é de Deus? Como é que você sabe que você é de Deus? Quanto mais a gente passa pelas lutas da vida, mais nós nos aproximamos. Mas talvez você está me escutando aqui, você fala: pastor, eu estou longe. Há um chamado ao arrependimento, para que você se arrependa dos seus pecados, para que você volte para a videira, porque sem Jesus a gente não consegue fazer nada. Há um chamado ao relacionamento. Sem Jesus nós estamos todos perdidos. Sem Jesus toda a obra da igreja é ineficaz. Sabe, tem hora que eu fico pensando assim: nós precisamos disso, nós precisamos daquilo para a nossa igreja melhorar. Eu vou te falar o que nós mais precisamos para a segunda igreja melhorar: de relacionamento com Jesus Cristo. Eu não estou desfazendo de nada. Acho bom demais tudo que a igreja tem. Eu acho bom, eu acho que a igreja tem que ter um som bom. Nós estamos comprando um computador bom para a igreja agora. Você está vendo atrás de mim aqui, no dia que voltar vai estar frio, né? Mas nós temos ar-condicionado bom. No dia que fizer calor, nós temos ar-condicionado bom. Nós temos que ter coisa boa dentro da igreja para servir o povo de Deus. Mas o que faz a igreja crescer não são essas coisas. O que faz a igreja é o povo estar ligado a Jesus Cristo. O grande problema da igreja que eu sou pastor é que tem hora que eu, como pastor, meu amigo, eu quero fazer a obra de Deus na minha força. Sem o Senhor Jesus nós nada podemos fazer. Você precisa estar ligado a Jesus Cristo e confiar em Jesus Cristo. Mas eu queria duas coisas aqui para terminar. Primeiro, falar dos que são cortados e falar daqueles que não são cortados. Hebreus capítulo 6, esse texto é um dos textos mais difíceis de compreensão das Escrituras, e eu queria passar nele, ainda que de forma rápida, para te ensinar uma coisa. Hebreus capítulo de número 6, nós vamos ler a partir do versículo 4, do versículo 4 ao versículo 8, aqui é Judas Iscariotes. Então você presta atenção, se é você, talvez você seja o Judas da história. Hebreus 6, do 4 em diante. E aqui fala bem assim: ô Judas, estou botando as minhas palavras, tá? É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. O cara está dentro da igreja visível, e esse cara está ouvindo a palavra, esse cara está sentindo alguns moveres do Espírito Santo, esse cara está até sendo usado por Deus. Você fala assim: mas como é que um cara que não é de Deus pode ser usado por Deus? A Bíblia fala que no último dia vai ter gente que vai falar assim: em seu nome nós expulsamos demônios, em seu nome nós falamos outras línguas. Então tem gente que experimenta dos poderes do mundo vindouro. Aí fala: e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinho e abrolho, quer dizer, você recebeu a bênção de Deus, e ao invés de produzir coisa boa, fruto bom, você produziu espinho e abrolho, é rejeitado, e perto está da maldição, o seu fim é ser queimado. Então entende uma coisa: tem gente que vai estar no nosso meio, vai provar do poder do reino vindouro, vai provar, vai ter ser usado por Deus, mas esse cara uma hora vai abandonar a verdade, e esse cara vai ser queimado. Agora Pedro, aí tem eu, tem você, fala bem assim: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Quer dizer, tem gente na igreja que está no nosso meio, mas não é. Mas tem gente que está no nosso meio, vai cair, meu amigo, mas vai voltar, vai confiar no Senhor. Queria ler mais um último texto aqui, lá de 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 3.
Olha como é que Pedro aprendeu. 1 Pedro capítulo 3. Pedro capítulo 1. A partir do versículo 3, tá? Não é o capítulo 3, é 1 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 3. Ô Pedro, tomara que seja eu e você, eu sei que eu sou. Tomara que você seja, fala, bendito Deus e Pai, Pedro, de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Aí ele fala assim, que sois guardados, vocês que são guardados pelo poder de Deus, é Deus quem guarda o crente, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, seja necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, a mais, no qual não vendo, agora mais crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então o crente não amolece em meio à provação, o crente endurece a fé, o crente cresce na fé, o crente amadurece, o crente aprende a amar mais a Jesus Cristo, a amar mais aos irmãos, e o Senhor Jesus, ele vai falar bem assim, nisto conhecereis que sois meus discípulos. Ele fala lá no capítulo 15, se vocês amarem uns aos outros. Como é que a gente sabe que ama a Deus? Quando a gente ama um ao outro, quando a gente cuida um do outro, quando a gente faz parte daqueles que estão dispostos a limpar, sabe, faz parte daqueles que ajudam a lavar os pés daqueles que estão fracos, na poda daqueles que estão fracos. A gente não desiste do irmão, a gente ama o irmão, a gente cuida do irmão, até que o irmão deixe claro que ele não é irmão. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu nunca vou conseguir saber na totalidade quem é ou quem não é. É claro que a gente conhece o fruto pela árvore, é o fruto que dá nome para a árvore, mas a Bíblia fala que tem joio no meio do trigo. Então, meu amigo, eu nunca vou conseguir com certeza virar e falar, aquele ali é joio, aquele ali foi cortado, eu nunca vou conseguir. Então, enquanto houver vida, nós vamos lutar pelos irmãos. É claro, eu preciso abrir aqui um espaço e terminar, é que há a liderança da igreja. E a liderança da igreja tem uma tarefa difícil, mas uma tarefa bíblica. Uma das marcas da igreja é a disciplina, da igreja verdadeira é a disciplina. Então a igreja verdadeira disciplina aqueles irmãos que estão em falta. E quando a igreja disciplina, o conselho da igreja disciplina alguém, é cuidando da pureza da igreja. Para cuidar da pureza da igreja, para que aquele irmão seja podado e ele possa produzir frutos. E aí deixa eu terminar, quais frutos? Aí o pessoal acha que o fruto é ganhar gente para Jesus. Você consegue pregar o evangelho, mas quem ganha alguém para Jesus é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que muda o homem. A gente consegue pregar o evangelho, mas é o Espírito que transforma o coração. Qual é o fruto? Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O Espírito no coração do crente faz o crente melhorar como ser humano, faz o crente melhorar os sentimentos e os afetos dele. Esse crente habitado pelo Espírito começa a parecer com Jesus Cristo. E quando a gente começa a parecer com Jesus Cristo e fazer as obras de Jesus e falar da palavra de Jesus e imitar a Jesus Cristo, a gente começa a fazer a obra do Pai, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Meu irmão, e aí?
Jesus é a videira. O verdadeiro Israel só nasce por meio de Jesus Cristo. Não existe povo de Deus fora de Jesus, é só Jesus. É só Jesus, Ele é a videira verdadeira. O Pai é o agricultor, o Pai está cuidando da videira. Você vai ser podado ou você vai ser cortado? E aí, tem confiado em Jesus Cristo? Tem dependido de Jesus Cristo? Tem crescido no relacionamento com Jesus? A provação tem te afastado de Deus ou tem te aproximado de Deus? Eu queria te convidar a uma oração, depois a gente vai cantar mais uma canção. Eu acho que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, é uma boa. É bom lembrar, sabe, que a gente não vai ficar no caminho, que o Pai cuida da videira. Ou, me escuta aqui, o Pai está cuidando de você. Fique com medo não. Se você está em Cristo, você já está limpo. Tenha que lavar os pés e ser podado. Santificação. Acorda aí, está cheio de problema fora de você, mas o Pai cuida da videira. O Pai está cuidando de você. O Pai te ama. O Pai te amou de tal maneira que deu o único Filho dele, Jesus Cristo, por sua causa. E aí o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E aí me escuta aqui, você está aqui, você não é crente. Você está na igreja e ainda não converteu. Estas coisas que João escreve foram ditas para que você creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que crendo tenhais vida em seu nome. Está na hora de você crer em Jesus Cristo. Você não pode dormir hoje sem confiar em Jesus como o único Senhor e o único Salvador da sua vida. Você não pode dormir hoje podendo morrer nessa pandemia e ir para o inferno. E só tem um jeito de ser livre do inferno, meu amigo, é confiando a sua vida a Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único caminho para o Pai. Jesus é a única água da vida. Jesus é o único pão da vida. Jesus é a única ressurreição e a vida. Jesus é a única videira verdadeira. Só tem Jesus, então é hora de ir para Jesus, de confiar em Jesus e de renovar as forças em Jesus. Então vamos orar? Feche os seus olhos, nós vamos orar e depois vai cantar mais uma canção. Semana que vem eu vou começar um novo estudo. Quando Deus é pequeno e o homem é grande. Então semana que vem a gente começa uma nova série de estudos. Eu quero ser aqui quinta-feira, tá bom? E a minha esperança é que essa vacina saia e a gente possa se reunir na igreja para estudar a palavra. Mas agora vamos orar. Senhor Deus, visita o nosso coração. Enche o nosso coração dessa verdade. Nós queremos estar ligados a Jesus Cristo. Pode nos podar, meu Deus, para que a gente possa dar mais fruto. Não nos deixe desanimar no meio da provação, mas nos deixe confiar mais no Senhor. Tem misericórdia, renova a força dos irmãos, meu Deus, que estão fracos hoje. Todo aquele que está fraco, meu Deus, que o Senhor possa trazer uma fé nova para o coração. E que esses irmãos abandonem o pecado e, ó Deus, abracem a santificação no Senhor, amem mais o Senhor, andem mais com o Senhor, que nesses dias de provação haja um despertamento, meu Deus. Visita a igreja do Senhor e fortalece a igreja do Senhor no nome precioso de Jesus. Levanta uma igreja viva nesses dias, levanta crentes cheios do Espírito Santo nesses dias, cheios do fruto do Espírito nesses dias. Abençoa o povo do Senhor agora, dê uma noite de paz e de descanso, no nome precioso de Jesus, amém. Deus te abençoe no nome de Jesus. Eu vou passar a palavra ao Tatá e nós vamos terminar essa live de hoje cantando mais uma canção aqui, cantando que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Jesus Cristo. Você é cuidado por Jesus Cristo, Deus te ama. Vamos lá de novo, irmãos, para finalizar, né, com chave de ouro aí, e que a nossa live seja Cristo, né? Vamos lá. Eu sei, sempre estás comigo, Senhor.
noite, irmãos, a graça e a paz de Cristo. Foi lindo, Tata. Foi ótimo. Terça